falar um pouco sobre o universo de PME, né, que permeou tantas perguntas aqui ao longo dessa nossa jornada aqui nessa conferência regional do Rio Grande do Sul, mas aberta nessa beleza do dígito para todo o Brasil. Bom, nós temos um momento agora que é sempre nos eventos presenciais lá, dão ótimas conversas, e essa não vai ser diferente, porque as lições aprendidas e o que os pequenos negócios tiveram que fazer e estão fazendo para se reinventar e continuar tendo relevância e dinheiro no caixa, não só para pagar as contas, mas os funcionários, e investir, né, em tecnologias, né, em ampliação, na criação de novos serviços, vocês não fazem ideia. Conversando com esses painelistas que nós temos o prazer de receber agora, é uma oportunidade ímpar, e se você estiver aí em casa no trabalho, pegue um café e escuta essa roda de prosa aqui. Vamos lá. Para falar sobre esse universo de transformação, ele se define pelo que não é. Não é filósofo, não é psicólogo, não é coach, não é palestrante. Também não é guru de marketing, futurista ou influencer. Ele é, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, apenas gente. Senhoras e senhores, ele é o CEO da editora Belas Artes, Gustavo. Seja bem-vindo, querido. Eu vou falar o nome de todos e aí depois eu cumprimento todo mundo, ok? Ela é graduada em psicologia, pós-graduada em psicanálise, e foi uma das figuras que eu encontrei, que alguém disse, Vivi, eu estou num evento, está acontecendo isso, escuta isso aqui que você vai gostar dessa mulher. E aí eu fiquei ouvindo a Juju, né, contar a história da Meia e Cia, e quando terminou eu disse, alguém pega o contato dela para a gente, que eu gostaria que o Brasil escutasse a Juju de um dos nossos palcos, que é esse palco do Rio Grande do Sul. Juju Guterres, ela é a CEO da Meia e Cia. Seja bem-vinda, querida. Para completar, nós ficamos procurando lojas de nicho. Isso é uma missão. E aí, nessa pandemia, muita gente em casa descobriu que estava muito árido e começou a comprar planta. E essas plantas, eu fui uma delas, essas plantas ou cactos, suculentas, começaram a tomar conta. E aí a gente encontrou uma loja linda, chamada Cactário Host, e a gente disse, a gente precisa levar. E aí surgiu o Matheus, que está nessa loja há 7 anos, é o primeiro emprego da vida dele, e ele levou essa loja junto com a equipe lá, para o digital. Matheus, seja bem-vindo. Para mediar esse painel, ele é conselheiro do E-Commerce Brasil, palestrante, é articulista do portal, e já reclamou hoje que todas as fotos que a gente está mostrando aqui do Rio Grande do Sul não contempla a belíssima região que é tombada, inclusive é um patrimônio histórico da humanidade, falha nossa aqui, que não incluímos a região das Missões. Mauro está falando de Santo Ângelo. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mauro, está contigo aí, tá? Obrigado, Vivi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo pela internet. Esse ano é um ano muito estranho, é um ano muito diferente do... Esperamos que esteja no fim, né? O 2020 esteja no fim. Para falar um pouco dos pequenos hoje, dos PMEs, quando a gente analisa 2020, vários setores tiveram impactos totalmente diferentes. Alguns positivos, outros negativos, alguns foram melhores, se saíram melhores, porém, para nenhum deles foi fácil, para nenhuma empresa de e-commerce foi fácil. Então, eu quero falar, que vocês falem, Juliana, Gustavo, Matheus, falem sobre como é que foi esse ano, como é que a gente está fazendo para cruzar essa crise. Inicio com uma apresentação de vocês, uma breve apresentação, por favor, das empresas de vocês. Eu tenho um e-commerce em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul.
focado em eletrônica e robótica. Então, a gente também passou provavelmente pelo mesmo cenário que vocês, dessa fase ali inicial. Então, faça uma apresentação, depois a gente volta com perguntas para cada um. Matheus, pode ser? Pode ser, claro. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar participando desse evento. Falar que o Cactar também se sente muito honrado pelo convite. Na verdade, a gente está nesse nicho, né? É um ramo que cresce muito rápido, tem muitas pessoas produzindo, tem muitas pessoas vendendo. Hoje a facilidade de encontrar plantas na internet também está muito grande. Então a gente tem que fazer um diferencial para conquistar a atenção, o interesse dos clientes, né? E a gente conseguiu, de certa forma, através do e-commerce, agora que a gente lançou em junho de agora 2020, e estamos aí na luta e batalhando diariamente. Beleza. Juliana, vamos lá? Vamos lá, eu sou a Ju, acho que eu vendo um dos itens primordiais dessa pandemia, porque eu vendo pijama, então a gente vendeu bastante nessa pandemia, e a gente estava começando a construir o e-commerce, na verdade já era um projeto antigo da empresa, e aí a gente começou a construir isso no início da pandemia, e aí se deu conta também de fazer um processo anterior, que é olhar os processos internos e se dar conta que do jeito que estava não dá. Então, a gente já está com tudo contratadinho, domínio, design, está todo pronto. Só que a gente deu um passo atrás para entender o que estava faltando. Então, a gente está na virada de sistema, com o Natal, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, com mala caminhando na rua. E, então, a gente entendeu primeiro qual era o nosso diferencial para os nossos clientes antes de entrar na internet, sendo só mais um. Então, hoje está muito claro o que a gente faz, quem a gente é, quem a gente procura, para aí sim começar a se espraiar exponencialmente nas redes. Vai lá, Gustavo. Eu sou o Gustavo, então, da Belas Letras. É um prazer aí estar com a gauchada toda. Pelo visto, eu e o Mauro somos mais velhos aqui, não sei. Creio que sim. Mais experientes. Mais experientes, é isso aí. Isso aí. É cabelo branco e tu careca, né? Isso aí. Então já fechamos aí. Olha só, eu trabalho então na Belas Letras, né? Que ela não é uma livraria, né? Ela é uma editora. Então ela vendia muito para B2B, né? E a gente começou uma transição mais para B2C faz 3, 4 anos que a gente começou a trabalhar mais com o B2C, né? E ele tem representado cada vez mais para a gente trabalha muito com a ideia de levar emoções para as pessoas através dos livros, né? Levar inspiração, despertar sentimentos, né? E a gente teve uma demanda muito grande mesmo, a gente conseguiu crescer bastante nesse período por alguns motivos óbvios, né? Eu acho que as pessoas em casa começaram a consumir mais conteúdo e começaram a repensar, né, o que era relevante ou não, e tem tudo a ver com o que a Julie comentou, assim, né, de que a gente está cada vez mais tentando entender, não apenas querer vender pelo e-commerce, né, porque vender pelo e-commerce todo mundo vende, né, talvez é entender por que alguém compraria da gente, né. Então, a gente está bem nesse caminho, né, que a Julie falou, assim, de procurar entender como a gente se posiciona no meio de tanta oferta, né, de tanta coisa, né. Tá. Não, isso é uma verdade, a gente tem que enxergar o nicho que a gente está, e às vezes o nicho é a gente que define muitas vezes. Eu não quero trabalhar com tudo que é tipo de livro, ou com tudo que é tipo de planta, tudo que é tipo de meia ou material. Pessoal, como é que foi abril e maio, março e abril ali? Tá? Quais os planos? Na verdade, a gente vai tentar falar um pouco sobre como que a gente enfrentou a crise e como que a gente está enfrentando. Tá? Como é que foi ali março, abril? Quantos planos vocês tinham? Plano A, B, C, D? Qual é que era? Como é que se enxergava o cenário? Juliana, ali, quando você fala do site, isso impactou em vocês agilizar ele ou não? Como é que vocês enxergaram esse momento ali? Ali, quando deu o pânico da pandemia,
que ninguém sabia se o mundo ia acabar no outro dia, dali 2 dias. Então, Juliana, começamos. Impactou justamente porque o site era um projeto antigo e a gente começou a colocar isso em marcha. E foi quando eu falei que a gente contratou domínio, tá com as artes todas prontas, banner, tá tudo rodando. E aí a gente começou, como a minha loja ficou fechada uns 110 dias, mais ou menos, entre idas e vindas. Então, a gente começou, como eu frequento bastante eventos de inovação, estou ligada em startups, então eu comecei a desenvolver esse mindset startupeiro de testar, prototipar, ou primeiro ouvir a demanda, daí testar, prototipar e pivotar se for necessário, e foi o que a gente fez, porque eu comecei a contratar a galera para fazer minha loja integrada, para mexer nas coisas, e aí, ao mesmo tempo, eu devia ter umas 15 malas na rua, porque foi o plano B. O plano A foi começar a vender por mala, porque aí eu comecei a trazer as malas de casa, de todo mundo, dos vizinhos, da minha família, depois a gente foi desenvolvendo uma personalização dessas malas, e aí a gente começou a se dar conta disso. A gente tinha 15 malas rodando na rua, mais motoboy, mais Mercado Livre rodando ao mesmo tempo, com um estoque desintegrado, e aí não deu, assim, daí a gente parou, respirou e resolveu pivotar, e aí a gente deixou de lado o site e contratou a troca de sistema nesse meio tempo, assim. Então a gente começou a trabalhar com ter um estoque melhor, ter um CRM melhor, e começar a entender todas as pontas que para além, porque às vezes a gente acha que ter um e-commerce é só ter uma loja e sair vendendo, assim. Daí, então eu comecei a contratar pontas que estavam soltas. CRM, cashback, uma série de questões de monetização, de fidelização, para que quando o site for para o ar, ele venha mais redondinho do que teria ido no início da pandemia, né? Show. Gustavo, pode ser com você? Claro. Bom, lá em março, claro que bateu um desespero. Por outro lado, eu acredito que quem é empreendedor no Brasil, isso aí não é nada, né? Para quem é empreendedor no Brasil, o março foi basicamente assim, só um ingrediente a mais no molho, né? O que a gente fez aqui na Belas Letras, na real, foi a gente não fez grandes mudanças, né? A gente acelerou planos, né? A gente acelerou a implantação de coisas que a gente queria fazer, que já estavam previstas para fazer, mas num horizonte maior. Então, a gente teve que rodar as coisas muito mais rápido, né? E eu acredito também que, de alguma forma, isso tenha facilitado, né, para a gente, justamente pelo fato de sermos uma empresa pequena, né? Acredito que o fato de ser uma empresa pequena permite talvez um nível de mudança muito mais rápido e imediato, né? Quase imediato. Então acredito que por a gente também ter uma equipe que tem já um mindset bem aberto, que a gente está disposto à mudança, que a gente está dentro daquela história de que na real não tem mais modelo de negócio, né? A gente não consegue mais se sustentar sobre uma coisa, não existe mais um pilar que estratégico para 10 anos não existe. Não existe, a gente não tem mais um pilar, né, onde a gente pode se apoiar e dizer, nem vai ter mais, né? Então a gente trabalha já vem trabalhando com uma ideia de ter um conceito de empresa líquida, né? Então, a gente, na real, acabou acelerando coisas, né, do que a gente já estava prevendo fazer. Matheus, vai lá. Cara, na verdade foi meio assustador no começo, né, porque logo chegou esse negócio da pandemia e todo mundo preocupado, tentando imaginar o que seria, né. A gente, em primeiro momento, pensou em descontos, né, mais prazos, um estoque razoável, porque a gente vende presencialmente, né, também, porque o e-commerce a gente tem poucos meses, 5 meses, 6, na verdade a gente tem pensado o e-commerce há mais de ano já, e justamente foi nesse período de pandemia que a gente lançou ele, né, muitas questões para pensar, e por isso do atraso, como a Juliana falou, né, que não adianta só soltar o e-commerce e acreditar que, né, tá tudo ok, tem que pensar em vários fatores, e isso sim a gente pensou em vários fatores, todos os aspectos que envolvia isso. Contratamos a empresa especializada para projetar o nosso site,
Mas sim, em primeiro momento a gente gostaria de lançar e tá tudo ok, e vender assim com desconto e tudo mais, mas foi uma loucura assim, porque esse mundo das plantas, não sei se é porque as pessoas puderam estar mais em casa e buscaram um hobby, buscaram um lazer, né, uma ocupação, e correram atrás de plantas assim, tipo, adoidadas, né? O negócio das plantas foi complicado, então não tinha como a gente planejar nada, porque a gente totalmente ficou sem plantas nesse período. A gente triplicou nossas vendas, foi um negócio que a gente não esperava, até questão de preços. A gente foi obrigado por 2 vezes a aumentar os nossos preços. Era totalmente contrário ao que a gente pensava, e os nossos princípios, os princípios da empresa, foi totalmente o contrário disso, mas por questão de obrigação, porque a gente trabalha com plantas, a gente precisa estar todo o tempo produzindo as plantas, e a gente iria acabar com elas, não ia ter mais estoque, pensando depois da pandemia. Então, foi muito complicado, não tinha nada como prever, e com certeza foi bem difícil. E esse aumento de vendas, né, foi causado por causa do lançamento do e-commerce ou no geral? Eu acredito que não por causa do e-commerce em si, né? Eu acredito que no geral, sim, que a gente encontra muito vendedor novo, muito produtor novo, todo mundo quer trabalhar com isso, viu que era um ramo que poderia ter, né, um sustento. Eu acredito que não foi justamente por causa do e-commerce, mas com certeza o e-commerce alavancou mais as vendas, né? Não, para nós também, foi um mês, aqueles meses foram muito difíceis para a gente conseguir enxergar um cenário, né? A minha busca foi de tentar enxergar o que poderia acontecer e qual era o tamanho do tsunami. A gente naquele momento não se tinha ideia do que ia acontecer. Se ia ter que cortar mão de obra, se o e-commerce ia continuar, se ia se ter dinheiro, se no outro dia ia ter colapso hospitalar ou não. Então, ainda bem que não aconteceu, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, o colapso da saúde como a gente previa naqueles meses ali no início. Bom, a outra pergunta a gente passou por um período difícil, bom para alguns, atribulados. Qual é o ensinamento que isso deixou, tá? No pensamento de vocês, assim, o que a gente tirou de bom, as pequenas empresas, desse modelo, desse acontecido da pandemia, para o nosso negócio, para os nossos negócios? O que vocês veem de positivo nesse? Quem se escala? Eu passo, então. Eu só vejo, apesar de todo o caos da saúde, dessa onda de instabilidade na economia, eu só posso agradecer a pandemia por nos ter trazido... Eu sou a pessoa que vê o copo cheio, então eu só posso agradecer. Mas, assim, eu acho que é fato, assim, na fala do Guri também, que a gente acelerou um monte de coisas que talvez fossem projeto ou que talvez estivessem paradas. A gente conseguiu desenvolver novas linhas de produto. Então, hoje eu trabalho a partir de ouvir a demanda dos clientes em casa. Então, hoje eu trabalho com sex shop, trabalho com aromaterapia, eu trabalho com delivery, trabalho com personalização de itens, faço parceria com livraria, então a gente envia livro dentro das malas para casa, a gente envia bolo de confeitaria, então a gente começou a olhar para outros pequenos negócios locais e fazer uma rede de parcerias bem forte, assim. Semana passada, até era meu aniversário, a gente testou um Black Friday diferente, que foi fazer uma cartela com, né, agora eu vou me revelar aqui, eu fiz 35 anos, então eu arrumei 34 empresas aqui de Canoas e a gente fez um cartelão de desconto. Então, tu comprava R$150 na minha loja e podia trocar por café, corte de cabelo, pizza, desconto em... Nossa, em quiropraxia tinha diversas coisas. Então, acho que o que ficou de positivo dessa onda, dessa pandemia, foi enxergar para além dos nossos negócios, assim, né, conseguir, porque tudo que podia dar errado já deu, entendeu? Já deu. Então, assim, a gente zerou, passou a régua e, cara, ralou. Então, vamos daqui pensar tudo que pode e o que não pode. Então, a gente testou um monte de coisas, algumas funcionaram, outras não. O que funcionou ficou e vai ficar para além da pandemia.
O que não funcionou, a gente deu um jeito de desfuncionar rápido. Então, eu acho que essa fluidez, essa possibilidade de teste, de se arriscar, de fazer parcerias com pequenos negócios locais, de olhar para fora, mas ao mesmo tempo olhar para dentro, sabe? Entender quem a gente é, o que a gente estava fazendo, como é que a gente se posiciona. Então, eu acho que ficou um monte de lições, porque encher um caderno de lições positivas. Assim. Gustavo, vamos lá? O que tu tem de positivo? Não, eu tenho muitas coisas de positivo também. Eu também sou bem otimista, Júlia. Sou meio Bob Esponja, assim, né? Na real, eu acho que dois ensinamentos, assim, né? Um deles é realmente a gente aprender a olhar melhor para os nossos negócios, né? No sentido de pensar o seguinte, né? Aquela pergunta que a Mercur aqui do Rio Grande do Sul se fez há muito tempo, assim. Se minha empresa desaparecer hoje, né, que falta ela vai fazer para as pessoas, né? Eu acho que tem que se pensar muito nisso, né? Não adianta só vender, né? O e-commerce é uma ferramenta, né? Mas tem que ver tem que pensar o que você está vendendo exatamente, que diferença está fazendo para as pessoas. E eu acho que o segundo maior ensinamento é a respeito, assim, de que a gente, enquanto empreendedores, a gente tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, a gente procurar pensar sempre nos nossos negócios, atuando dentro das coisas que é possível a gente controlar. Então, assim, a gente... quando que vai voltar? Eu me lembro que, Márcia, quando é que vão voltar? Quando é que as pessoas vão voltar para as ruas? Quando é que vai voltar? Não importa, essa não é a pergunta certa, né? Essa pergunta não faz sentido, porque a gente não tem controle sobre isso, né? A questão toda é o que eu vou fazer enquanto as pessoas não voltam, né? Então, eu acho que essa é a grande lição da gente, a gente parar de ficar pensando em hipótese e olhar para a realidade e tentar se moldar à realidade e fazer mudanças nos nossos negócios para fazer eles crescerem, né? Vai lá, Matheus. Eu acho que é o que os colegas Gustavo e Juliana já disseram, né? A gente tem que, daqui a um pouco, fazer parcerias novas, né? A gente tem que pensar em valorizar o preço das plantas, dos produtos, porque também tem a questão da matéria-prima, não adianta a gente logo comprar e sem pensar um pouquinho na questão financeira, porque, querendo ou não, de vez em quando a gente... Estou falando... esquecendo um pouquinho da pandemia, né? A gente daqui a um pouco não olha para a questão dos valores das coisas. Então, sim, levar isso em consideração e também valorizar, porque a gente tem bastante funcionários aqui, valorizar quem está com a gente, né? Porque no primeiro momento a gente deu férias para todo mundo, a gente fez um rodízio de isolamento, então as pessoas voltaram com muito mais respeito, com uma empatia muito forte, respeitando os protocolos, sabe? Isso a empresa sim valorizar, porque eu acho muito importante quem está com a gente, sabe? A gente teve o próprio patrão que teve Covid, ficou vários dias hospitalizados, então todo mundo se solidarizou e eu acho que sim, muito importante valorizar quem está com a gente, sabe? Não, é interessante a gente pegar a história de buscar... A Juliana, quando ela fala de diversidade, eu lembro claramente de cauda longa. Não tem como ser diferente. O meu negócio é baseado nisso. É baseado em cauda longa. Então, ali nesse período, o que deixa para nós? Assim, às vezes, meu negócio deixa assim... Às vezes pode não ser tão ruim que nem alguns dizem que vai ser. Tá? E quando a gente olha o que aconteceu em abril para agora, nosso negócio está bem, sobrevivemos. Então, mas foi só por causa do e-commerce? Provavelmente não. Foi por causa de uma estratégia baseada em tudo isso que vocês falaram. A gente tem que olhar o preço, a gente tem que cuidar a diversidade, a cauda longa, a estratégia, o que não muda... Aí teve suba de dólar, teve todo o impacto que a gente não controla. Gostei do que o Gustavo disse ali, de que existem coisas que a gente não consegue controlar.
E eu tenho esse defeito, eu tentava enxergar e dizer assim, não, mas e se acontecer isso, para onde a gente vai? Ou como é que eu posso que isso não aconteça? E não tem como fazer isso, é a mesma coisa que estimar dólar. Acho que foi o Matheus falou alguma coisa sobre matéria-prima, tá? Um dos impactos da pandemia que está dando rebote agora é falta de matéria-prima. Eu sei que do cactário ali ele é produzido e tal, mas provavelmente vocês vão ter impacto em embalagem e tal. Como é que vocês estão vendo isso? Mesmo matéria-prima, tecido, roupa, fio, papel... Matheus, como é que tá? Já chegou? Vocês se prepararam para isso? Previram isso antes? Teve alguém que disse, vai acontecer isso, então se preparem? Não, claro, nossos fornecedores já avisavam, né? A gente produz o nosso próprio produto, mas depende de muita matéria-prima, depende de terra, depende da própria embalagem, né? A gente tem que estar fazendo pedido para embalagem no caso, papelão 3 meses antes de conseguir o próprio papelão. Temos que pegar cargas de terra que vão durar meses, porque antes não era assim, a gente pedia uma semana, na outra estava aqui. A última carga de terra a gente teve que antecipar 2 meses, entende? Tá muito complicado, sim. Não sei como vai ser daqui para frente, mas espero que melhore, porque senão vai apertar. Vai apertar de verdade. Gustavo, Juliana? A gente se preparou também, assim, entendendo que vai faltar tudo. E aí, como eu vou conversando com um monte de gente, vários empresários de outros setores, a gente começou a observar isso, assim, eu tenho amigas que têm loja de imóveis, supermercado, então fui começar a entender essa movimentação em outros lugares que não, né, no meu produto específico, que é tecido, que é algodão. E aí a gente começou a se programar com compra de embalagem. Então, eu fui fazer pedido em setembro para me entregarem em fevereiro. Então, eu comecei também a entender isso. A gente aumentou os pedidos todos do verão, porque considerando que no inverno eu vendi todo o meu estoque do verão passado, eu comecei a fazer uma programação de, a gente vai quente até abril, mais ou menos. Então, a gente já foi aumentando o pedido de verão, prevendo que talvez o inverno, porque atrasou tudo atrasou. Acho que as entregas atrasaram em torno de 60 dias. Então, a gente chegou uma hora que não tinha mais o que vender, porque vendeu tudo que já tinha. Então, a gente também já aumentou o verão para quando vier o inverno, né, já está um pouco mais seguro, e começar também a desenvolver novos fornecedores, desenvolver novos produtos. A gente foi entendendo isso para ver o que também dá para fazer, ficar dentro do nosso métier, mas começar a desenvolver outras coisas que nos ajudem a segurar a venda. No nosso caso também, a gente acabou dando uma lição de que a gente precisa planejar melhor a compra de matérias-primas, por exemplo, né? Porque desde caixa de papelão, né? Caixa de papelão virou novo ouro, né? Porque lá no início do ano pagamos R$1,20 a caixa, agora está R$13,40, entendeu? Então, e subindo, né? Então, e não se consegue. Ainda tem que dizer assim, já está naquele nível assim, você quer assim até tal hora, né? Se não quer, tudo bem. Então, acabou gerando na gente também um senso maior de pensar o planejamento dessa cadeia de suprimentos do que a gente precisa, né? Então, eu acho que isso também tem um lado positivo. No nosso caso específico, a gente teve a tempestade perfeita, né? Porque a gente trabalha com livros, e então, livros, o papel, ele tem uma variação em dólar, né? Então, assim, tem o papel que teve a variação em dólar, que o dólar explodiu, né? Tem as caixas de papelão, que também teve essa variação, e ainda a gente publica livros, a gente compra direitos estrangeiros em dólar ou em libras, ou em euros, né? Então, tipo assim, foi a tempestade perfeita, né? Na verdade, o fato da gente ter aumentado tanto as vendas, a gente aumentou vendas bastante, a gente deve fechar, sei lá, 40% de crescimento esse ano devemos fechar. Mas só que o aumento desses insumos, desses custos todos aí, acabaram comprimindo no fim, né? No fim, também é sempre assim, né? A gente ri, quando a gente acha que vai rir, sempre tem um porém, né?
Não, esse cenário é muito estranho, assim, da gente prever aquela história de poder controlar as coisas, né? Se a gente soubesse antes, teria comprado e não teria pago R$13,50 a caixa. Mas para nós aqui também a gente comprou mais, incrementou o tamanho de pedidos sabendo disso com o pessoal. Aí tinha uma entrega essa semana de caixa de embalagem, o fornecedor disse, tu tá precisando mesmo dessa quantidade? Tal, porque eu tenho um fulano que precisa e tal, e não tem, então a gente diz, não, então disponibiliza a metade para nós, que a gente tinha estoque já, e vamos acreditar que o negócio vai melhorar. Mas é difícil tu fechar todas as pontas, né? Tu conseguir ajustar tudo. A gente tem uns minutinhos aí. Qual é a expectativa para 2021? Qual é o sonho de vocês? Qual é o recado para as PMEs desse ano? Matheus? Cara, eu espero que nosso site venda muito mais, que o Cactário possa se tornar mais conhecido nesse ramo, porque, querendo ou não, o Cactário Horsch tem mais de 60 anos de história, né? É uma história muito bonita que o dono e o pai dele começaram, só que é muito difícil a gente espelhar isso no site, né? Então a gente está tentando, espero que no próximo ano a gente consiga fazer isso, né? Consiga ter toda a qualidade que a gente consegue fornecer vendendo presencialmente, conseguir vender online. E esse é meu grande objetivo, né? Então acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu Deve ter um porém aí, Matheus, que é logística, porque eu fico imaginando como é que tu entrega um cactus inteiro no Acre, em São Paulo, no Nordeste. Sabe que é muito difícil, cara. A gente tem todo um preparo, a gente deixa por 24 horas uma planta totalmente nua, arejando, para que ela possa aguentar vários dias de transporte. Mas sim, sempre tem alguma planta que venha a morrer, e aí tem as pessoas que têm um receio de comprar por esses dias, né, de transporte. Espero que tudo melhore, né, que a gente possa cada vez mais prosperar. Show. Vai lá, Gustavo, pode ir. Bom, eu acho que depois desse ano a gente não deve esperar nada do ano que vem, né? Tudo que a gente esperar, a gente corre um risco bem grande de errar, né? Então, é um pouco daquela frase do carpinejar, né? A gente não tem que esperar nada do ano, tem que ir buscar, né? Então, acho que tem muito disso, da gente conseguir ter estruturas. As empresas pequenas, eu acho que tem um pouco mais essa facilidade, né? De ter um índice muito grande de adaptabilidade. Eu acho que essa que é a questão toda, né? Conseguir se adaptar a vários cenários diferentes, né? Pulverizar risco é uma coisa que eu aprendi muito também. A gente tinha, por exemplo, a gente chegou a ter, em 2018, 60% do nosso faturamento concentrado entre Livraria Cultura e Livraria Saraiva, né? Essas duas livrarias quebraram, né? Então, procurar pulverizar o risco, e o e-commerce dá muito isso, sabe? Você ter, claro que tem a questão de atender as pessoas, né? E uma outra grande vantagem que eu acho que dá para a gente, principalmente as pequenas empresas, né? Que esse é o tema do... eu acho que o e-commerce traz uma grande vantagem para as pequenas empresas. Primeiro porque na internet não tem pequena, média e grande, né? A pessoa só tem uma tela na frente dela, né? Então, você ocupa o mesmo espaço que a Casas Bahia, na verdade, na tela da pessoa, né? E para quem está comprando, quem está do outro lado da tela, não existe pequenas, médias e grandes empresas. Só existem empresas grandiosas para ela. Então, assim, ela vai comprar de empresas grandiosas para ela, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade gigantesca para as empresas, para os novos negócios se inserirem. Acho que os desafios maiores serão para as grandes empresas, não para as pequenas, né? Eu vou ser mais sucinta e menos modesta que os guris. Meu objetivo e propósito para o ano que vem é ficar rica e famosa. Então,
Mas é isso aí. Na verdade, assim, a gente tem que acreditar que 2021 vai ser melhor. Foi um ano difícil. Todo final de ano eu faço um artigo que é uma cartinha para o Papai Noel dos pedidos do e-commerce. Acho que todo ano eu vou colocar que a logística seja melhor e mais barata. Isso vai virar pauta. A gente tem que ter um ano que provavelmente a vacina vai acontecer só lá na metade de junho, julho, ter algo. Então, a gente tem um desafio, o e-commerce vai ser um âncora de muitos negócios. Então, acredito que a gente tenha esse período aí de 2021 seja nebuloso, mas não tão ruim que nem não tão ruim que nem 2020. Pessoal, obrigado. Passa a palavra para todos aí para fazer um encerramento. Nosso tempo está estourado, não sei, Vivi, ou como é que estamos? Tá sim, estourou sim, Mauro. Estourou. Não, beleza. Tá obrigado. Bom? Obrigada, Mauro. Obrigada, Juliana. Obrigada, Matheus. Obrigada, Gustavo. Sinceramente, eu espero ter o prazer de encontrar vocês pessoalmente nesse bendito Spa do Vinho. E Juliana, leve minha malinha, porque eu estou contando com ela, com as suas roupas confortáveis dentro do que tem aí. Muito obrigada, pessoal. Um abraço para todos vocês. Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço.